aí galera, beleza? Aqui é o Gabriel Moraes, escritor do Rei RPG, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do sistema de guildas do Rei RPG. O sistema de guildas é uma das coisas que eu mais gosto no Rei, porque é uma coisa que normalmente não se vê em muitos RPGs, né? A gente vê que nos RPGs tem as guildas, tem guildas dos mercadores, tem diversas guildas descritas nos livros, mas elas não são um mecanismo realmente funcional dentro do jogo. Isso foi uma coisa que a gente dedicou um bom tempo implementando, né? No RPG, então, a gente tem 8 guildas no livro base, que as guildas chamam Guilda Alenjar, Valquírias, Guilda dos Aventureiros e uma guilda para cada classe base, né? A Guilda dos Ladinos, a Guilda dos Magos, a Guilda dos Guerreiros, a Guilda dos Inventores e dos Curandeiros. O que acontece? Como é que funciona as guildas, tá? As guildas, elas são uma mecânica dentro do jogo. O jogador ele pode ou não fazer parte de uma guilda. E quando ele faz parte de uma guilda, ele vai ter acesso a novas coisas exclusivas dessa guilda. Por exemplo, a guilda mais fácil de ter acesso, porque para te participar de uma guilda tu vai ter que ter alguns pré-requisitos, é a Guilda dos Aventureiros, que é a guilda inicial, basicamente. A Guilda dos Aventureiros, por exemplo, é a guilda onde o jogador vai ter mais facilidade para fazer parte dela. O que acontece? Quando ele participa de uma guilda, como a Guilda dos Aventureiros, ele vai ter acesso a uma série de questões específicas da guilda. Por exemplo, a Guilda dos Aventureiros, ele vai ter acesso a algumas skills exclusivas dessa guilda, que como a Guilda dos Aventureiros é uma guilda para todos, é uma guilda que não há muitos pré-requisitos, o único pré-requisito que tem é que tu seja graduado em alguma das classes, tu vai ter acesso a algumas skills mais simples. Mas, por exemplo, a gente tem duas guildas que são para jogadores de alto nível, tá? Que é a Guilda Alenjar e Valquírias. Na Guilda Alenjar, por exemplo, quando tu faz parte dela e quando tu preenche os requisitos, tu vai ter acesso a algumas skills exclusivas que são skills bem apelonas, digamos assim, né? Porém, para participar da Guilda Alenjar, o jogador ele já tem que ter um mestrado completo. E para o jogador ter um mestrado completo, ele vai ter que estar no mínimo no level 20. Isso vai depender da build que ele seguir, é claro. Por exemplo, ele pode estar mais do que level 20, mas o level mínimo para te conseguir um mestrado é 20. E a gente sabe que 20 levels em um RPG vai depender do mestre, é claro, né? Mas é uma longa caminhada. Alguns meses ou até anos de campanha, né? Para alcançar esses 20 níveis. Vai depender muito, claro, de cada mestre. As guildas elas têm uma pequena descrição, uma história. Elas têm treinos exclusivos que vão possibilitar o jogador de adquirir essas skills exclusivas. Cada guilda possui um mercado diferente, né? Ou seja, esse mercado traz com ele equipamentos e itens exclusivos também dessa guilda, que somente fazendo parte dela tu vai conseguir ter acesso. E também para os nossos mestres, a gente deixou algumas quests de sugestão. Então, digamos o seguinte, tá? Meus jogadores fazem parte da guilda tal. A gente deixou ali uma série de quests de sugestão para o mestre mestrar como se os jogadores estivessem fazendo a quest da guilda. E essas quests têm recompensas também. Recompensas em ouro, em itens e tudo mais. Um exemplo de quest aqui que a gente deixou, por exemplo, aqui a gente tem quests de nível 1, caçada de goblins, investigar assassinato, investigar epidemia. Aí vocês percebam, a quest investigar epidemia é da guilda, né, dos curandeiros. Mas, como a gente sabe que a equipe não vai ser todo mundo da mesma guilda, a gente deixou um sistema aqui que dá para todo mundo participar, olha só. Por exemplo aqui, investigar a epidemia. Quais que são os requisitos para pegar essa quest? O líder da equipe que conduzirá a missão, esse líder deve possuir graduação de curandeiro completa e pertencer ou à guilda dos curandeiros ou à guilda dos aventureiros. Então, se for um curandeiro e estiver na guilda dos aventureiros, beleza, ele pode pegar essa quest. Mas se não tiver nenhum curandeiro na equipe, e se todo mundo estiver na guilda dos aventureiros, não vai dar para pegar essa quest. Enfim, tem uma série de quests de nível 1, e tem também quests de nível 10, que são quests um pouco mais difíceis. Por exemplo,
casos de crianças desaparecidas, elas são mais rebuscadas também. Aí a gente deixou uma quest onde os jogadores vão ter que investigar, eles vão ter que interrogar NPCs para chegar ao resultado de uma investigação, para ter combates, para recuperar ou não as crianças desaparecidas. Enfim, essas quests elas são sugestões, elas ficam amplas, né? Cada mestre vai mestrar conforme ele quiser. Além então de existir essas 8 guildas no livro base, além de existir toda essa questão de skills próprias de guilda, quest própria de guilda, equipamentos e itens próprios de guilda, a gente também deixou explicações aqui de como fundar uma própria guilda. Por exemplo, a gente joga, digamos que eu tenho uma mesa que joga Rei faz 2 anos, a gente quer fundar uma guilda própria. A gente deixou aqui descrito como que o jogador e o mestre juntos podem fundar uma guilda, o que essa guilda vai ter de bônus ou não. Isso vai ficar muito a critério do mestre, né? Mas aqui tem uma instrução para o mestre e para os jogadores juntos fundarem essa guilda. Para mim, o sistema de guildas do RPG é um diferencial muito interessante. Eu, agora como jogador, adoraria jogar um jogo assim. Escrever esse sistema foi bem interessante, a gente tirou vários dias para debater, escrever e planejar isso. Eu acredito que vocês também irão gostar. Enfim, o Rei RPG é um RPG nacional desenvolvido por um grupo indie que está em campanha no Catarse, www.catarse.me/ReiRPG. E nós pedimos o apoio de todos com o financiamento e também com a divulgação. Obrigado.